Deus está fazendo coisas novas, amém? Como é dele, um Deus criativo, amoroso. Não vou falar mais do curso hoje, só lembrar aos irmãos que estão terminando. A gente tem 52 alunos fazendo o curso atualmente, e 14 já terminaram. Então só pedir aos irmãos que terminaram para mandar o PDF, o certificado, que você baixa o certificado, manda para a pastora Érica, porque a gente vai imprimir aqui na igreja, né? Hoje já chegou o papel especial para a gente imprimir, para o dia 22 a gente poder fazer a certificação aqui no altar, amém? Amém. Irmãos, nós terminamos mês passado falando sobre romper barreiras e manter ciclos, amém? Importante você continuar mantendo ciclos de Deus na sua vida, mas não ciclos que o inimigo iniciou, amém? A gente falou muito isso no mês passado, de você olhar um acontecimento na sua família desagradável e você vê que isso se repete constantemente, né? O avô era assim, o bisavô era assim, a avó era assim, a mãe, as tias, às vezes vários tipos de espíritos, né? Como de inimizade, como de doença. Então esse tipo de ciclo precisa ser estancado. Mas existem coisas que Deus começou a fazer na nossa vida e que nós queremos que o Senhor também transmita para a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então esses ciclos precisam continuar. Falamos também sobre romper alguns obstáculos, algumas barreiras, que muitas vezes impede que a gente avance. E esse mês de maio, eu queria ter um tema para a gente trabalhar o mês todo. E o tema é retornando, ou o retorno à promessa. Você podia repetir isso comigo? Retorno à promessa. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que fica pelo meio do caminho. Tem muita gente com uma síndrome de meio do caminho. É horrível essa síndrome de meio do caminho, né? Tudo que você começa, fica pelo meio do caminho. Você começa uma faculdade, fica pelo meio do caminho. Você começa um trabalho, está todo animado, entusiasmada, fica pelo meio do caminho. Começa uma academia. Compra tênis caro. Compra roupa de marca. Posta, né? Porque antes de primeira aula já está postando o vestido. Eu não quero entristecer você, então eu vou parar. E aí fica pelo meio do caminho, porque não tem disciplina. Irmãos, eu aprendi, eu não nasci com disciplina. Pelo contrário, eu também vivi isso tudo aí, né? Às vezes a pergunta, pastor, o senhor às vezes fala coisa. Não, irmã, é experiência própria, não, né? De deixar as coisas pelo caminho. E depois que Deus me tocou, trabalhou, porque, irmãos, por mais que eu tente, ou qualquer um tente, estimular você, não funciona. Porque a motivação tem que nascer dentro de você. Alguém te empurra, vai te empurrar agora, vai te dar um impulso, mas se você não tomar aquilo, se você não abraçar, se aquilo não se tornar realmente uma segunda natureza em você, não funciona. Então tem pessoas que também deixam a promessa pelo caminho. Tudo ela deixa pelo caminho, e a promessa também. Ela recebe uma palavra, ela tem certeza, ela agarrou aquilo, ela disse: é para mim, Deus prometeu, tenho certeza. Ela está andando nisso, mas quando começa a vir os obstáculos, ela também abandona o que Deus tem prometido. E o grande problema é que, glória, o grande problema é que aí, quando nós temos uma impaciência, aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito. E do nosso jeito, muitas vezes, só piora. Você sabe, irmãos, eu fiz muita coisa, na minha impaciência, na minha ansiedade, porque não tive paciência de esperar.
e porque também não viu os sinais. Você pode repetir isso comigo? Sinais. Quando você olha e as conjecturas, né? As circunstâncias, o estado das coisas começam a te mostrar ou a não mostrar nenhuma evidência de que aquilo vai se cumprir, só piora. Aí você começa a entrar numa ansiedade e numa angústia. Quantos são assim, querido? Aí, irmão, Deus esqueceu de mim, então eu vou ter que agir do meu jeito, né? Vou ter que fazer do meu jeito. E aqui hoje eu queria falar exatamente sobre, eu não te dei o tema, né? Que lindo, né? Esqueci de mandar o tema. Como lidar, repita comigo, como lidar com a falta de sinais. Como lidar com aquelas coisas que Deus te prometeu, que você está esperando, criando expectativas, mas não tem nem sinal, não há nenhum sinal de que essas coisas se tornarão realidades. Como continuar mantendo sua postura quando parece que Deus esqueceu do que prometeu? Sabe, irmãos, muitas vezes nós aprendemos algumas lições antes que venham as provas, mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo, as provas vêm primeiro e as lições são aprendidas depois. É muito mais difícil, mas eu vou dizer para você que Deus faz assim muitas vezes. Deus nos impacta, Deus nos deixa experimentar alguma coisa que toque realmente nas nossas emoções, e depois as lições, elas vêm. Não que não haja possibilidade de aprender sem passar pela prova, porque a Bíblia nos ensina tudo, mas como nós não nos dedicamos à palavra, então aquilo parece algo estranho para nós, e aí então as lições acabam vindo depois da prova, quando elas deveriam vir muito antes, para a gente poder lidar bem com a prova. Então eu quero falar hoje a respeito de como lidar com essa falta de sinais, porque sempre mexeu muito comigo, né? Mexia muito comigo, quando parecia que estava acontecendo com todo mundo e não estava acontecendo comigo. E sabe, irmão, o diabo inventou um negócio de rede social para te afrontar ainda mais, porque todo mundo é feliz na rede social, só você que não é. Todo mundo está na praia, todo mundo está viajando, todo mundo está curtindo, está todo mundo comprando coisa nova, está todo mundo de carro novo, só você que não está. E aí, né, essas impressões, essas situações, pastor, então isso é um espírito de inveja? Também, pronto, né? Mas é aguçado, porque Satanás é o ser mais aperfeiçoado nessa questão de perceber o seu estado de espírito. Quanto mais irritado você está, mais próximo ele também está. Por quê? Porque é onde a brecha se abre. Então a gente precisa conversar um pouquinho sobre passar por esses momentos antes que venham, amém? O milagre, porque, quer ver, eu gosto muito do diagnóstico que Salomão faz, né? Eu vou ler para você, Provérbios, se você quiser ler, Provérbios 13, 12, se você quiser ler, acredito que você já conhece demais esse texto. Eu já vi muita gente abrir a boca hoje aqui pela manhã. O que você ficou fazendo na madrugada de sábado para domingo? Orando. Obrigado, Elaine. Orando. Pastor, só de pensar que era ceia, eu me derramei. Eu, Jesus, um hambúrguer, uma Coca-Cola. Olha só o que diz Provérbios 13, 12. A esperança que se adia
faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que Salomão está dizendo? É isso mesmo. Humanamente, esse é o diagnóstico. A esperança, a expectativa que se adia, parece que vai acontecer, agora vai, e ela se frustra, adoece o coração. E é nesse momento do coração ferido, entristecido, angustiado, que o inimigo se aproxima. E é exatamente estar próximo do Senhor, em todos os momentos, mas principalmente nesse momento que nos blinda. Porque quando nós somos frustrados, quando as nossas expectativas são frustradas, esse é o momento em que o coração precisa de um resgate. Por isso também Salomão diz: de tudo que você tem que guardar, guarda seu coração. Irmãos, como vem coisa na cabeça, na mente, quando a gente é frustrado. Agora, quando a promessa se cumpre, ela vira uma árvore de vida. E por quê? Irmãos, nós ficamos tão felizes, nós damos frutos, com facilidade, nós abençoamos a vida das pessoas, nós ficamos tão flexíveis, nós ficamos tão emocionados. Por quê? Porque essas coisas são naturais, ou seja, são, concernentes à nossa natureza. E aí, o que nós precisamos essa manhã, para a gente orar, para a gente cear? Aprender a lidar com esse deserto, onde não há sinais, até que a promessa aconteça. Sabe que Deus está sempre nos resgatando, e de muitos personagens bíblicos, de muitas narrativas, para mim, você pode ter uma opinião diferente, um dos mais atingidos e que se recuperou mais desse tipo de situação foi Abraão. Pastor, mas Abraão não é o pai da fé? É o pai da fé, mas não significa que não houve oscilações. Não significa que ele não foi, querido, entristecido. Não significa que o coração dele não adoeceu. Só significa que, apesar de tudo, ele permaneceu no caminho que o Senhor tinha proposto desde o início. Sabe o que Satanás diz quando vai falar sobre Jó? Satanás diz para Deus: Jó é fiel porque ele nunca passou na provação. Jó é feliz, então o Senhor deu tudo a ele, então é por isso que Jó é fiel. Porque essa é essa impressão que a gente tem, de que a pessoa precisa ser totalmente recompensada para que ela continue fiel. Mas aí o Senhor mostra que não. Pelo contrário, as maiores demonstrações de fé e de fidelidade é justamente quando a gente passa num momento sem sinais no meio do deserto. Então eu queria falar um pouquinho sobre Abraão para a gente entender alguns desses sinais ou alguma dessas posturas que a gente precisa ter. Primeiro sufoco de Abraão. Abraão sai da terra dele, você sabe, sai de Ur dos Caldeus com a família, os irmãos, o sobrinho, o pai, todo mundo sai em destino a Canaã, mas eles não chegam a Canaã porque eles param lá no norte da Mesopotâmia, num lugar chamado Harã, ou Padarã, que é uma região, onde eles estabelecem ali tudo que eles trouxeram de riqueza, de pessoas que nasceram com eles, de gado, da família, eles ficam ali. Então o pai de Abraão, Tera ou Terá, mas Tera é o que mais a gente conhece, ele morre. Deus então consolida no coração de Abraão para deixar a sua parentela e seguir para uma terra que o Senhor iria dar. Quando Abraão chega, obedecendo essa ordem, com Ló, com a sua família, sem filhos, com 75 anos, você pode repetir comigo? Com 75 anos. Para nós, já muito idoso, mas para aquela época, em plena atividade. 75 anos, ele chega em Siquém, vem atravessando ali Bazã, aquelas regiões de Gileade, depois que recebeu esse nome, chega a Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele levanta um altar, e Deus lhe faz uma promessa. Primeira promessa: olha bem para essa terra, Abraão, porque você e todos os seus descendentes
a herdarão. Mas Abraão não tem filhos. Abraão então espera, porque Abraão é muito paciente, confia muito no Senhor. Abraão vai caminhando, vai parar no Egito, não tem um tempo para contar a trajetória. Quando ele volta, passa pelo Negueb, que é já o sul lá de Israel, volta então para Hebrom, para perto de Hebrom, e aí tem um problema quando ele chega ali. Ló se separa de Abraão. A família, aquilo que ele reconhecia como família, se separa, e quando ele se separa, nós vemos Deus entrando em ação automaticamente, dizendo para ele: fica firme, porque o que te prometi, eu vou cumprir. Você e a sua descendência vai herdar toda essa terra. Abraão está sem Ló, então Deus sustenta esse momento onde não há nenhum sinal. Abraão então está ali, vivendo tranquilamente, quando alguns reis vêm da Mesopotâmia, vêm do norte, vêm do Oriente, ataca, leva Ló, sua família presa, ele vai para a guerra, ele vence a guerra, mas ele volta dessa guerra com uma angústia que a gente começa a ler, capítulo 15 de Gênesis, e a gente percebe, ele está dentro da tenda, Deus percebe ele ali dentro daquela tenda, e Deus se apresenta para ele dizendo que ele terá um grande galardão. E o que Abraão diz para Deus? O que me adianta ter riquezas, prosperidade, se o que mais eu quero, eu não tenho um filho? Aí Deus vai trabalhar com ele, vai mostrar as estrelas dos céus. A gente conhece essa história. E Deus vai recuperando, e aí então Deus faz um pacto com Abraão, leva Abraão para um lugar, Abraão oferece uma oferta, Deus então toca aquela oferta, Abraão se reanima, e segue esperando o tempo de Deus. Mas chega um momento, no capítulo 16 de Gênesis, que a pressão aumenta. Por quê? Porque Sara agora não quer esperar. Sara está cansada de esperar. Sara não acredita mais. E ela disse a Abraão: Deus encerrou sua história comigo, Abraão. Deus impediu daqui de mim, olha a minha idade, olha a minha estrutura, de mim não vai sair descendência. E Abraão não está em condições de reagir a isso. E é nesse momento em que, por falta de sinais, Sara tem uma ideia e Abraão simplesmente embarca. Quantos estão me entendendo, queridos? E eu queria ler com você esse texto, lá em Gênesis 16, versículo 1. E você pode olhar, o capítulo 15, Deus faz o pacto com Abraão, Deus reanima Abraão, que já tinha feito isso lá, desde o começo. E agora no capítulo 16 a Bíblia diz que agora o problema não é no coração de Abraão, a tristeza, a doença, a dor não é no coração de Abraão, mas ele não tem força para dizer não. Alguns dizem assim: nesse momento Sara colocou as calças, decidiu por ele, disse: agora vai ser do meu jeito, eu não sei o que Deus te prometeu, mas daqui de mim não será. E olha o que ela propõe, vocês sabem, vamos ler, capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, Deus não tinha mudado o nome dela para Sara ainda, então Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva
e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, aceitou, abraçou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Se ele chega com 75, com 85 anos, ele está lá. 10 anos já tinham se passado, e Sara toma essa decisão. Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela, a escrava, concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e você, Abraão. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Olha o drama. Sara não era como Abraão, não tinha o mesmo temperamento, não esperava pacientemente, não tinha a sua fé. Então ela vai, coloca uma pressão, a pressão é muito forte. Abraão não resiste a essa pressão. Não era nenhum pecado, isso era cultural, não é? Se aumentar os filhos através da escrava, que era posse, né, da esposa, ela entrega a Sarai e disse: eu quero me edificar, eu quero ser conhecida, não quero ser mais desprezada, eu quero ter uma estrutura familiar. Então, você, já que o meu ventre não pode, então, por ela, você vai conceber filhos para a nossa família. E Abraão, então, se rende, por falta de sinais, por falta de convicção. E aí a gente sabe os problemas que essas coisas trouxeram, tanto para Abraão, como até os dias de hoje. Algumas coisas que eu gostaria de, vamos dizer assim, compartilhar com você. A primeira é que sempre tem sinais. Você pode repetir isso comigo? Sempre haverá um sinal. Diga: sempre haverão, vamos, sinais. Nem sempre onde nós estamos buscando. Sabe, irmãos, eu me converti em 83, e desde 1983 que eu tenho muitos desejos. Desejos que estavam sempre à frente da minha estrutura para lidar com eles, sempre. Sempre querendo coisas, e sempre frustrado com coisas da qual eu não tinha me preparado para lidar com elas. Só depois que as coisas vêm, só depois que a bênção chega, é que eu percebo que eu não tinha naquela época condição de lidar com elas, a maneira como elas se manifestam. Então os sinais nem sempre estão aonde nós estamos procurando, porque muitas vezes esses sinais acontecem dentro de nós. É a mudança, é a transformação, é o entendimento, é a estrutura que nós vamos criando, que Deus vai nos dando, que o Senhor vai construindo em nós, para que o milagre não seja desperdiçado. Você sabe que há uma história linda, que é a história de Jacó, quando o amor de Jacó pelo seu filho José é um amor lindo, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque Jacó tinha 11 filhos, 10 filhos na época, quando José nasceu. Benjamim nasce depois. E Jacó dá a sua preferência para José, como Isaac preferia Esaú. Você vê que o ciclo se repete?
que Jacó faz por amor a José? Ele dá uma túnica, porque naquele tempo, hoje também, né? As vestes trazem olhares diferentes para as pessoas que estão de fora. As vestes eram como tesouros, tanto que quando Jesus fala que o reino do céu, você pode acumular tesouro, onde traças não podem roer, você pode ficar pensando, gente, como é que traça vai roer? Cobre, prata, não, são roupas. Roupas também são tão importantes, porque roupas, sabe, querido, apresentam, roupas diziam muito naquela época. Então Jacó pega e manda costurar, fazer uma túnica aristocrata para José. José põe aquela roupa, e é uma demonstração clara para os seus irmãos, de como eles são desprezados, em comparação ao amor que Jacó dispensa para José, e aquilo cria um ódio no coração dos irmãos, e José não tem maturidade para usar aquela roupa, porque tudo que Deus tinha prometido a José, estava ainda num tempo onde o próprio José seria trabalhado para poder usufruir. Quantos estão entendendo, querido? Então muitas vezes nós estamos procurando as coisas, querendo antecipar, e Deus está trabalhando com sinais tremendos na nossa vida. Uma das coisas que eu fiz, que mais me reporta esse tipo de comportamento, foi quando eu pedi a Deus, 23 anos atrás, porque eu queria sair da casa onde eu estava, não tinha dinheiro, queria sair, aí eu fiquei muito angustiado. O que eu fiz? Saí procurando casa. Já tinha orado para Deus abrir uma porta para acontecer uma coisa e tal, e nada aconteceu. Abri um botequim, aí irmãos, aí o diabo faz uma festa, né? Aí abri um botequim, aí todo dia aquele som no meu ouvido, aí começou a ter acidente demais em frente da minha casa, aí começou a ter um bocado de coisa, aí parecia que o diabo estava aproveitando aquele momento da minha angústia e botando lenha na fogueira. Aí eu saí desesperado, procurei casa, até na Chatuba eu fui. Onde eu fui parar? Bom, saí procurando, tudo que eu entrava não servia, e quando servia, não tinha dinheiro. Aí, no meio dessa angústia, dessa ansiedade, eu tomei uma decisão muito radical. Eu fazia missões no Mato Grosso do Sul, então eu peguei, junto com a minha família, e fui morar em Mato Grosso do Sul. Aluguei a casa dos sonhos, 4 quartos, 4 banheiros, terreno, garagem, tudo, lá no Mato Grosso do Sul. Ficou tudo bem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, mas depois a coisa começou a ficar complicada. Em menos de um ano, eu estava desesperado. E o pior, eu não sabia como desfazer. Minha mãe tinha ido comigo, foi a primeira que abandonou o barco, né? Numa boa, sem problema nenhum. Quero voltar para minha casa, pronto. E a coisa ficou. Para desfazer aquilo lá, a situação que aconteceu, eu gastei mais 10 anos. Morei 1 ano e paguei 10. Porque até os meus cartões de crédito foram usados, e eu tive que fazer um acordo com o banco para pagar tudo que tinha sido gasto, tentando manter uma realidade que no começo fez bem ao meu coração e depois me maltratou a ponto de eu orar: Deus, me ajuda a voltar para Vila Norma. Olha só. Senhor, tu sabes que a Vila Norma não é o céu, mas agora é. E agora a Sara está dizendo: o que você vai... Olha o que você fez. Oi? Abraão deve ter dito a ela: oi? Olha o que tu fez. Por que tu foi aceitar?
Tu se engraçou com ela, tu agradou, tu ficou feliz. E eu imagino que irritou Sara, e o que deu essa arrogância para Agar foi que Abraão deve ter ficado deslumbrado, né? Agora sim, eu vou ser pai. Aí passava a mão na barriguinha da escrava, aí a escrava foi dizendo: ah, já virei senhora. Pergunta ao seu irmão: e para desfazer a precipitação? Então eu quero dizer para você, querido, que existem sim sinais que Deus está fazendo coisas, mas muitas vezes elas não estão onde você está procurando, porque você quer procurar alguma coisa que te faça sentir melhor para você, mas principalmente para que os outros vejam. Porque o que mais te angustia é que para você está todo mundo se dando bem e você não. E dependendo com quem você anda, você deve estar muito humilhada, ou humilhado, ou humilhada, ou um ou outro. Isso. Respira fundo e diz assim: Senhor, vou te entregar essa túnica, porque está me dando um trabalho. Como lidar? A gente precisa orar e pedir a Deus: Senhor, me mostra onde o Senhor começou a estruturar essa casa, como o Senhor começou a estruturar essa obra, por onde o Senhor começou a preparar o alicerce. E muitas vezes você, ou na maioria das vezes, vai descobrir que Deus começou com você, preparando você para as pressões, para resistir às pressões, para viver e vencer as pressões daquilo que você tanto deseja. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Pastor, o que você fez? Como é que você suportou esperar? Voltei para Vila Norma, me reequilibrei, respirei fundo, fui a Mato Grosso do Sul, negociar com o banco, porque a dívida estava impagável. Fiz uma viagem, eu gastava a cada 15 dias 1.440 quilômetros daqui para Campo Grande, 1.440 quilômetros. Então a cada 15 dias eu viajava. Dessa vez eu fui lá só para conversar com o banco, com a gerência, tentar melhorar, tentar ver o que eu podia fazer. E aí fiquei lá com uma dívida que eu precisei pagar em 5 anos, se eu não me engano. 1 ano aproveitei. Nem 1 ano, porque no 6º mês eu já estava, as coisas já estavam ficando difíceis. Eu ia todo dia no banco sacar R$10 para comprar comida daquele dia. E para o final eu fui entregar a casa para a imobiliária, e a casa nunca estava boa para eles. E eu já não tinha dinheiro. E eu me lembro das últimas vezes que eu fiquei tentando pintar a grade e chorando. Eu chorei, irmão, pintando a grade e chorando. Eu disse: mas a grade está limpa. Não, mas todo mundo pinta. Eu não tinha dinheiro para pagar, endividado. Paguei um preço muito alto por Ismael. Você entende? Paguei um preço muito alto pela precipitação. Então eu quero dizer para você, comece a perceber. E uma das coisas pela qual veio uma cura foi que Deus me fez voltar ao altar. Porque foi exatamente depois de vir de lá, angustiado, devendo aqui, devendo lá, sentado na ponta do altar, que o Senhor começou a mudar a minha mentalidade, dizendo: a maior evidência da falta de Jesus na vida de um homem é a preguiça que ele tem de orar. Permaneça orando, permaneça conectado ao Senhor, e Ele vai ajudar você nas tuas ansiedades e te orientar nas decisões. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. E o que Abraão faz, pastor? Abraão volta para Hebrom, para Betel, aliás, para o lugar onde ele tinha levantado o altar, o primeiro altar.
E é por aí, irmãos. Só Deus pode continuar renovando a nossa fé para a esperança. Só Deus pode nos trazer de volta ao que Ele prometeu. Só Deus pode acalmar seu coração. Empurra seu irmão e diz assim: o Senhor pode acalmar teu coração, pode te dar alegria, pode renovar as tuas forças. Sabe, querido, é uma terapia. Você sabe que eu nunca fui num psicólogo, né? Talvez você diga daí, mas está precisando, né? Talvez você diga isso. Mas eu entendo que eu passei por uma terapia no meu devocional, sem saber, porque até em 99 não era muito, a pessoa confundia psicólogo, psiquiatra com louco. 90, se hoje ainda tem gente desconfiada, né? Agora não, que os artistas estão fazendo terapia, né? Meu terapeuta, eu faço desde que era pequenininho, estou com 50 anos de terapia e tal, né? Agora tá chique, mas antigamente era coisa que inacessível. A gente não sabia nem onde nascia isso, psicólogo, onde tinha. Mas eu descobri depois que eu fiz uma terapia, porque Deus foi me orientando. Primeira coisa que aconteceu foi fazer um pacto para ficar. Eu não tinha disciplina. Então, por causa do pacto, eu fui ficando. E fui aprendendo o quanto aquilo estava construindo a minha vida. Disciplina constrói sua vida, irmão. Não dá para fazer nada sem disciplina, nada. Se você começa e não termina, amém? Se você começa, pode aplaudir o Senhor. Se você não entendeu isso, se você ainda faz as coisas de acordo com a sua vontade, você não vai para canto nenhum, eu te garanto a você. É preciso ter disciplina, é preciso fazer as coisas mesmo sem estar com vontade, é preciso continuar no alvo, no propósito. E eu aprendi no devocional. Aí, o que aconteceu? Estava orando, e Deus me deu uma orientação enquanto eu orava: escreve num caderno o seu dia anterior e ora. Escreve num caderno o seu dia anterior e ora. Eu comprei um caderno, bem bonito assim, né? E comecei a escrever. E sabe o que aconteceu? Hoje muita gente fala, sabe o que aconteceu enquanto eu escrevia? O que me aconteceu? Eu comecei a identificar os meus sentimentos. Aí eu orava, abria a Bíblia e checkmate. Sempre havia um versículo, uma palavra para confrontar aquele sentimento. Eu fui me conhecer. Irmãos, eu não me conhecia. Eu fui me conhecer. Fiz isso por 7 anos. 4 anos só de cadernos, depois eu fui espaçando um pouquinho. Eu fui me entendendo e fui me curando. Porque agora eu sabia pelo que eu ia orar. Então agora, 3 horas de oração, de palavra, já era pouco, porque eu passava um tempo orando, adorando, passava um tempo escrevendo, passava um tempo identificando o que eu precisava, passava um tempo orando pelas nações, inclusive hoje a gente tem que orar por Uganda, passava um tempo fazendo muitas coisas que, sabe, é uma construção de uma pessoa que eu não era para herdar a promessa que eu queria. Como lidar quando faltam os sinais? Você precisa voltar para o altar. Precisa. Pastor, eu quero ser uma pessoa de oração, mas eu não estou sentindo. Outro dia o pastor Compan estava falando de uma mulher que eu orei por ela, foi curada, mas ela não. Eu vou te contar a história direitinho, que você não lembrou dela. Foi assim: eu estava dirigindo uma pequena célula, que era um PG na quadrangular. Meu pastor chamava de ponto de pregação. Não, era ponto de pregação, né? Não era bem isso não, ele dava um outro nome lá. E aí eu, iniciando, né, orando com muito fervor, estava lendo aqueles livros de avivamento e tal, e tinha uma senhora, que ela já estava há algum tempo, que ela não podia ficar de pé. Aí, irmãos, cheio de gás, ninguém falou que era para poder ser mais cuidadoso, eu orando com a força, com a raiva que eu estava, porque você fica assim, empolgado, dá uma energia, né? Meti a mão na mulher e levantei, levanta em nome de Jesus. A mulher, estalou os ossos assim, fez assim, Mas eu não me intimidei não, em nome de Jesus, senta não.
cheio de raiva, assim, sabe? Que negócio é esse? Aí a mulher, as lágrimas começaram a cair. Eu falei, será que eu quebrei a mulher? Acabei com a mulher, mas eu mantive a posição ali. E aí? Hã? Aí ela, eu disse então, aí ela fez assim, irmãos, aí começou a chorar de alegria. Aí eu, ufa, funcionou. Só funcionou depois, né? Fiquei cheio de fé. Aleluia, aleluia. Aí canta os corinhos, né? Canta uns corinhos, bate palma e tudo. Aí eu falei, amém, acabou aquele momento, aquele culto. Aí eu disse, irmã, só para confirmar, você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Ela disse, eu não estou sentindo ainda que é o momento. Aí, sabe a frustração? Sabe aquela ira de curar? Vontade de dizer assim para ela, em nome de Jesus, volta para a cadeira, fica aí. Vontade, passou pela minha cabeça, tive vontade até de quase de orar. Não quer não? Então volta a ficar trevada aí. Mas aí a gente, né? Jesus não anda fazendo essas coisas, né? Mas aí, as pessoas não têm, irmãos. Mas eu quero dizer para você, mantenha a sua vida no altar. Permaneça. Deixa eu dizer uma coisa para você, até que os sinais venham. Você pode repetir isso comigo? Até que os sinais venham. Continue no essencial. Eu vou repetir, até que os sinais venham. Continue no essencial. E qual é o essencial? Ponha o principal, que é Deus, como principal na sua vida. O filho não veio, os sinais não vieram, mas Abraão continuava sendo fiel, Abraão continuava caminhando na terra de Canaã, Abraão continuava sendo um homem de caráter, que podia glorificar e honrar o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor, querido? Continue no essencial, mantenha a tua postura, se mantenha firme. Olha só, irmãos, eu vejo isso como um entendimento até do próprio rei Davi. Davi sabia que tinha sido ungido. Eu acho que ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo ele ser perseguido. Mas quando Saul apareceu naquela caverna para fazer o número 2, que os soldados de Davi disseram, Deus te entregou, vai lá, mata o cara que te persegue. Davi disse, não é por aí que eu vou chegar lá, não é mudando o meu caráter que eu vou chegar lá, não é levando para o outro caminho, sabe, querido, você diz assim, não, mas Deus me prometeu, mas Ele não só tem a promessa, Ele tem um caminho para cumprir, e se você não entender isso, você vai ficar pelo meio do caminho. Deus não tem só a promessa, Deus tem um caminho, Deus tem um modo, Deus tem um jeito. Por quê? Porque enquanto Ele vai cumprindo, vai mudando também alguma coisa dentro de você. As pessoas perguntam às vezes, e podem perguntar para você, quanto tempo entre uma promessa feita e uma promessa cumprida? Depende do tempo que você precisa para estar transformado, adequado para a promessa. Talvez você seja um cara, uma pessoa, uma mulher como Sara, cheia de criatividade. Talvez você seja uma mulher que usa calça, né? É uma maneira de dizer, dentro de casa, né? É você que dá as ordens, é do seu jeito, né? Seu marido chega, e aí tem sempre no coração aquela expressão, aquele quase versículo bíblico, é melhor ser feliz do que ter razão. Aí você está dizendo, lá em casa eu domino. Mas um dia você pode dizer o que Sara disse para Abraão, por que você me deixou ser assim? Porque você não me quebrou, porque você não me parou. Talvez se Adão tivesse feito isso com Eva, as coisas não estavam do jeito que estão.
Então eu quero dizer uma coisa para você: o prejuízo para consertar é doloroso mais do que o tempo para se esperar. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Eu vou encerrar. E eu vou encerrar para a gente ceiar. Uma outra coisa que eu aprendi muito é a questão de algumas lições que vão nos estruturar, precisam de uma boa luta. Eu vou te repetir: a maioria é resistente ao ensino do altar. Eu prego aqui há 35 anos. Eu acabei de despedir um irmão que está saindo da igreja, disse: pastor, não aguento mais. Aí eu falei: o que é? A mentalidade não muda de algumas pessoas. E eu já trabalhei em outros lugares e a mentalidade muda. Mas aqui parece que a mentalidade não muda. Eu falei: não é. Como pastor, quero dizer uma coisa para você. Tem razão. Tem gente que faz o que quer, mesmo que tenha se convertido a Jesus. Jesus não é prioridade, nem a palavra dele na sua vida. Ela é até prioridade desde que não se meta com a sua vontade, porque senão se arruma um versículo só para você. Então o que acontece, querido? Aí, sabe aquela palavra que os crentes falavam? Hoje não falam mais, né? Não vem por amor, vem pela dor. Fica bonito, não fica? Todo pastor ama falar isso. Irmão, não quer vir pelo amor? Tu vem pela dor. Só que não está na Bíblia assim, né? Mas algumas situações se encaixam muito bem. Então, para transformar algumas situações, muitas vezes Deus permite a luta, a batalha. Porque tem muita gente, irmão, muita gente que só vai se quebrar quando for quebrado. Veio a palavra, veio o ensino, veio uma profecia, veio um aviso, vem dois, vem sinais, vem tudo, mas ela não cede. Então Deus sabe que ali é preciso haver uma luta, uma batalha, tipo Jacó. Sabe Jacó? Que Deus diz: eu sou contigo, Jacó, a coisa não é por aí, eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te fazer uma grande geração, uma grande descendência. Mas o Jacó passou 20 anos sendo só do jeito dele. Foi para a casa de Labão, seu sogro, encontrou, Labão é um anjo, irmão. Que é isso? Aquele é o capeta, pastor. Não, para Jacó ele foi um anjo. Porque ele tratou Jacó. Era Jacó enganando ele enganando Jacó. Era uma amizade, irmão. É um negócio assim, sabe? O couro comendo de um lado e de outro. Quando Jacó esgotou, ele quis sair. Mas a ambição dele era grande, e Labão enganou de novo, e ele ficou de novo, sofreu de novo. Quando ele chega lá em Peniel, ele diz: eu preciso ser abençoado. E o anjo diz para ele: mas o seu problema não é o que está do lado de fora, é quem você é. Porque quem você é impede de Deus fazer o que já prometeu, já está escrito, já está ordenado. É que você é resistente à mudança que precisa acontecer. E Deus não desperdiça milagre. Olha para o seu irmão, põe a mão no queixo dele com carinho. Se você não tiver intimidade, então põe no ombro. Diz: o couro vai comer. Pode aplaudir o Senhor, o couro vai comer. Você precisa aprender e decidir como você quer. Vai de que jeito? Vai pela palavra, vai pelo entendimento, vai pela vida de oração, ou vai assim. Mas Deus, por que Deus está
fazendo com que eu passe por isso, porque Ele te ama. E você pode até achar que não. Não, se Deus me ama, não, Deus não vai. Por que me trata assim? É porque você só entende assim. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento está aí. É que no Antigo Testamento o povo que sai do Egito é escravo. E com aquela cabeça de escravo que só faz se for recompensado, é tratado desse jeito. Por que Deus trata Israel do jeito que tratou? É porque Israel só sabe ser tratado assim. Deus disse: esse é um povo de dura cerviz, cervical dura, não baixa a cabeça, não quebranta. Então é com guerra, é com batalha, é com praga no meio do deserto, é tudo isso. Tem uma passagem que o povo murmura tanto, quer apedrejar Moisés, quer apedrejar Josué, que Deus permite serpentes abrasadoras sair da areia. Aí eles começam a ser mordidos e morrer. Aí eles morrem 33 mil, se eu não me engano, é muita gente para morrer. Até que se reúne um grupo e diz: Moisés, a gente não quer morrer mais não. O que vocês querem? Não, eu estou cansado já. Dói esse negócio, porque é serpente abrasadora. Sabe o que significa? Que quando pica, antes de morrer, arde. Aí Moisés disse: eu vou falar com Deus a respeito desse negócio aí. Aí o Senhor disse para eles, para Moisés: faz uma serpente de metal grande, e toda vez que eles forem mordidos, não era isso que eles queriam. Não, negócio de ser mordido, não, Moisés, volta lá, fala com Deus, né? Não, é para acabar com as serpentes. E aí Deus podia responder: só se acabar com a murmuração. Então tinha murmuração, e tinha o contraponto, a serpente. Então Deus diz: quando for mordido, olha para a serpente com fé, que não vai morrer. Fala para o seu irmão assim, pega no queixo dele, para a última vez, prometo. Diga assim: você não vai morrer, mas vai arder. Vai arder. Vai arder. Até que você ceda. Então, deu ruim para Abraão, né? Deu ruim para Abraão, deu ruim para Sara, não? Sara disse: o que é que eu faço com essa mulher? Mas está me afrontando. Abraão, a culpa é sua. Você era para ser homem e mandar em mim. E dizer: não é assim não. Está pensando o quê? Vou estar aí de safadeza? Não vou não. Mas tu aceitou, então a culpa é sua. Deus me julgue entre eu e você. Quem é que devia ser o cabeça? Você. Aí, meu irmão, aí ele descobriu que ia dar ruim para ele de qualquer maneira. Então eu quero dizer uma coisa para você. Está faltando sinais? Busca o Senhor, porque Deus vai acalmar seu coração, vai te revelar o que Ele está fazendo, e muitas coisas que Ele está fazendo por dentro, vai trazer para você esperança de que por fora também vai acontecer. Você pode ficar de pé e aplaudir.